Galera, o elenco de Chaves faz parte da infância de praticamente todo mundo, né? Se não faz parte da sua, você é estranho. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe como tudo começou e principalmente o que rolou depois do fim do seriado? Te peguei, né? Bom, infelizmente alguns atores, como a gente já sabe, já foram pro andar de cima. Outros abandonaram a carreira e tem gente na ativa ainda, tá? E tá aí com o YouTube, fazendo filme de terror e até participação em séries de filme brasileiro. Então vem comigo saber tudo sobre o elenco de Chaves, porque esse vídeo aqui tá irado. Bora! Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. E vamos lá, independente se você é jovem ainda, provavelmente na sua infância você já passou algum tempo aí assistindo Chaves. Até se foi o seu pai te apresentando ou sua mãe te apresentando. Todo mundo tem que ter um laço afetivo com essa série. Ela é fantástica. Marcou muito o Brasil. O mais curioso, galera, é que Chaves é uma série dos anos 70. E até hoje ela consegue realmente fazer qualquer pessoa rir, se emocionar e lembrar até de um tempo bom, né? Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Mas depois de tantas décadas, você já se perguntou como que eles se conheceram? E de repente o que aconteceu com a galera que interpretou esses personagens depois que o programa acabou? Eu fiz uma baita de uma pesquisa encaprichada pra você matar essa curiosidade, beleza? E olha, tem muita coisa que até eu fiquei surpreso. Então, bora saber todos os detalhes da vida do pessoal da Vila agora. Mas antes da gente ir, eu preciso que você se inscreva no canal, porque vai me ajudar pra caraca. E é de graça, né? Então, tá de promoção hoje, hein? Aproveita. Vamos lá. Dona Florinda. Florinda Mesa é o nome real da intérprete da velha valentona, né? A Dona Florinda. E também, enfim, da Popes. Muita gente não sabe, mas ela tinha só 22 anos quando ela começou a interpretar a Dona Florinda, né? E o trabalho também de caracterização tinha que ser o inverso dos outros. Enquanto parte do elenco se caracterizava de criança, ela tinha que ser envelhecida, né, pro papel. Você chegou tarde na distribuição de cérebros, não? Não me lembro. Profissionalmente, além de Chaves e Chapolin, a Florinda Mesa, ela também fez vários trabalhos em peças de teatro, novelas e filmes também nas décadas de 70, 80 e 90. E aliás, nos anos 90, quando o programa Chespirito tava pra acabar, ela passou a produzir, dirigir e atuar também em novelas no México, né, junto com o marido e o filho dela. Eu duvido que alguém não saiba disso, mas não custa dizer, né? A Florinda Mesa se casou com o Roberto Bolanhos, né, e eles ficaram juntos até o último dia dele. E olha que se você acha que ela tá aposentada, você se enganou. Em 2010, pra você ter noção, ela teve um papel que chamou bastante atenção na série Mulheres Assassinas, né? E em 2019, ela teve no filme Dulce Família. E em 2020, ela foi convidada especial para fazer o papel de Duquesa de Crankingthorpe, na ópera lá, A Filha do Regimento, no México. E hoje, Florinda Mesa tem 71 anos de idade e é bastante ativa nas redes sociais, tá bom? E agora a parte mais irada sobre a Dona Florinda. Ela também, galera, tem um canal no YouTube. Te peguei, né? E pois é, olha que legal, ela faz vídeos como ela mesma e também ela interpreta um personagem Chimoltrufia. Você tá ligado? Enfim, ela faz vários sketches lá, tá irado o canal dela. Mejor te hubieras operado el carácter. No, ya se imaginarán a mi patrona Johnny. Professor Girafales. Rubem Aguirre, mais conhecido como Mestre Linguiça, né? Quilômetro de pé. Enfim, tem vários, né? Tobogã de salto alto. Ele era formado, galera, em engenharia e começou na TV muito antes do programa Chaves, tá? Lá no Canal 6 no México. Ele era chefe de locutores e o cara de confiança realmente do gerente do canal. Depois, os mesmos donos do Canal 6 abriram um outro canal, que é o Canal 7. Não, mentira, é o 8. E o Rubem, galera, foi contratado pra lá. Não como locutor, nem como ator, e sim como subgerente de produção. E quem ainda não se ligou, o Canal 8 foi a casa do Chaves. E por isso, galera, que o programa no original se chamava El Chavo del Ocho, que é o menino do Canal 8. Isso. Deu pra entender que o Rubem Aguirre tinha umas funções mais técnicas, né? Sempre atrás das câmeras ou, no máximo, nos microfones. Mas com quase 2 metros de altura, a figura dele chamou muita atenção de um dos redatores do canal, que é o Roberto Gomes Bolanhos. Como o Rubem tinha uma voz boa e uma aparência impactante, o próprio Roberto convidou ele pra assumir um personagem no programa de humor que ele tava escrevendo, que é os Super Gênios da Mesa Quadrada. Esse foi o início do elenco do Chaves. E ali já tava a galera: Roberto Bolanhos, o Rubem Aguirre, o Ramon Valdes e a Maria Antonieta de Las Nieves. E daí pra frente, tudo é história. Nossa, isso é muito gostoso de falar. Bom, enfim, veio o Chaves, o Chapolin, o programa de Chespirito, filmes, né, vários filmes. Aí no final do programa de Chespirito, o Rubem passou a trabalhar como produtor do programa solo da Chiquinha. Você sabia dessa? Durante os anos de fama que ele teve, o Rubem abriu o seu próprio circo.
né, chamado O Circo do Professor Girafales. E ele fazia várias turnês quando eles não estavam gravando. E o circo foi até 2012, quando o Rubem já estava bem debilitado. Isso porque, 5 anos antes, em 2007, o Rubem e a esposa dele sofreram um acidente de carro. E por causa disso, galera, a esposa dele perdeu as 2 pernas e ele passou a usar uma cadeira de rodas. Em 2015, ele lançou uma biografia intitulada Depois de Você. Daí pra frente, o Rubem fazia algumas aparições públicas, mas pra fanservice mesmo. Ele tinha vários problemas de saúde, além das consequências do acidente, né? E em 2016, ele foi internado por complicações de uma pneumonia e acabou falecendo 2 dias depois de completar 82. Nossa, é até triste falar isso. O mais emocionante, galera, é que no velório dele, muitos fãs levaram maçãs como última homenagem pro eterno Professor Girafales. Bem, eu suponho que o senhor esteja querendo se referir a uma calúnia. Não tente mudar de assunto, professor. Patty. Agora vem cá, quem que não se lembra aí da vizinha bonita? A Patty era interpretada pela Ana Lilian de la Macorin. Obrigada. Enfim, o curioso é que a Ana Lilian não era atriz, tá? Na verdade, ela nem trabalhava com atuação. Ela só trabalhava na TV, na parte equipe técnica mesmo. E um belo dia, o Roberto Bolanhos, o grande Roberto Bolanhos, que ele é pica, convidou a famosa Ana pra fazer uma tal de participação especial, né? E ela nem sequer achava que tinha jeito pra atuação. Mas, obviamente, o sucesso da Patty foi tão grande que a personagem dela ficou por mais de 20 episódios só entre os anos de 1978 e 1979. Mas a carreira da Ana Lilian não foi muito extensa, realmente. Depois que Chaves acabou, ela abandonou completamente a carreira artística, né, para se dedicar à psicologia. Hoje em dia ela tem 65 anos, é casada, tem 2 filhos e trabalha como psicóloga na capital do México. Ela já publicou vários artigos irados em revistas e jornais acadêmicos, né, livros de poesia, literatura e tem ainda um site sobre psicologia. Então, se você quer dar uma checada, eu recomendo. Jaiminho. Quem prefere evitar a fadiga sempre se identificou com o carteiro Jaiminho, né? O personagem era interpretado pelo ator Raul Padilha. Ele começou a carreira no teatro e depois expandiu pra TV e cinema. Só na TV, nos programas do Chaves, Chapolin e de Chespirito, ele ficou por 15 fucking anos. Ele também fez dezenas de peças, filmes, né, e novelas mexicanas iradas. Pois é, né, galera? A gente realmente não fazia noção de que ele era bem famoso por lá. Mas, infelizmente, galera, o Raul Padilha ele faleceu em fevereiro de 1994, aos 75 anos de idade, na cidade do México, por causa de complicações da diabetes. Mas o legado dele foi eternizado. Em 2012, a cidade de Tangamandapio, e sim, ela existe, inaugurou uma estátua de bronze do carteiro Jaiminho em agradecimento a ele. Não teria algo que não engorde? Sim, a bruxa do 71. Hector Bonilha. Agora, como é que é possível você não se lembrar daquele grande galã que caiu na vila? Hector Bonilha foi um ator que apareceu só em 2 episódios que ele interpretava ele mesmo. E mesmo assim, ninguém conseguia esquecer. Pra gente que é do Brasil, pode não parecer, mas o Hector era um dos atores mais badalados do México, tá? Ele teve um currículo realmente invejável. Mais de 30 filmes, 34 novelas e participações especiais, né? Como foi o caso do episódio Um Astro Cai na Vila, que a gente tanto viu aí no programa do Chaves. E ele nunca parou de atuar. Os últimos trabalhos do Hector foram filmes de comédia. Em 2016 a gente teve um Padre no Tan Padre, e em 2021 a gente teve o filme Um Natal no Tan Padre. Bom, tô tentando pronunciar. Enfim, esses 2 filmes estão na Netflix se você quiser assistir eles. E faz pouco tempo, pra falar a verdade, que o Hector Bonilha se despediu realmente desse plano aqui. Ele morreu dia 25 de novembro de 2022, que é alguns poucos meses atrás. Ele tinha 83 anos. O astro, ele se foi. Mas Hector, sim, eu te perdoo. Sim, te perdoo. Seu Madruga. Eu não tenho medo nenhum de apostar que esse aqui é um dos personagens unânimes da turma do Chaves. Todo mundo adora o Seu Madruga, eu tô errado, ele já virou meme e, pô, ele já passou pelo mundo inteiro, basicamente. Ramon Valdez, galera, já era um astro antes de entrar nos programas do Chespirito, né? Ele começou a carreira de ator durante a época de ouro do cinema do México. Ele foi um dos veteranos aí da 7ª arte no país dele e atuou em mais de 50 filmes. Isso é filme pra cacete! Você sabe quanto eu tenho? Bom, deixa eu falar. Além dos filmes, no final dos anos 60, o Roberto Bolanhos convidou o Ramon para fazer parte do elenco daquele programa que, bom, já falei, os Super Gênios da Mesa Quadrada. E daí pra frente ele permaneceu nas produções do Chespirito por uma década.
Depois que ele se retirou do elenco do Chaves, Ramon trabalhou em circo e continuou fazendo o cinema. O Dom Ramon, ele até chegou a voltar pro elenco do Chaves um ano depois, mas ele saiu definitivamente em 1981 e ele foi trabalhar, galera, com Carlos Villagrán, né, era no programa Solo do Kiko. E eles repetiram essa parceria em 1987. E o legal, galera, é que o Ramon também chegou a abrir o próprio circo e saiu em turnê pelo México. E mesmo com todo esse circo rolando em turnê, ele ainda seguiu fazendo filmes comerciais, enfim, programas de TV. Ah, e uma coisa que pouca gente sabe, mas em 1986 ele participou até do videoclipe do cantor Luis Miguel. Yo hice mi trabajo, mijita, así que éntrale. Ande, ande. Ay, si quieres puedes cantar. Cante, cante, ande. Bom, o Ramon Valdez, ele só realmente parou quando a saúde cobrou a conta. Em 1985 ele descobriu que estava com câncer no estômago e câncer no pulmão. Ele passou meses internado e morreu aos 64 anos de idade, em agosto de 1988. Esse aí é um grande exemplo de ator que vai, mas a obra fica. O Seu Madruga, galera, ele é eterno. Eu falo isso, eu tô com essa cara porque eu tô tentando não chorar. Nossa, eu choro com qualquer coisa, meu irmão. Enfim, galera, desculpa, vamos lá. Dona Clotilde, a bruxa do 71. A quem chamou de bruxa? Quer dizer, a senhorita Clotilde. Ela foi interpretada pela atriz Angelina Fernández. Muita gente não imagina, né? Mas essa atriz já foi considerada uma das mulheres mais bonitas do México, sabia dessa? Pois é. Por isso existia realmente uma camada a mais de humor na personagem da Dona Clotilde, né? Quando as pessoas de lá sabiam que na vida real ela era considerada uma mulher linda. E eu lá tenho cara de lagartixa? Mas não muito. E uma coisa engraçada é que de todos os atores de Chaves, Angelina Fernández é a única que não é mexicana. Ela nasceu na Espanha e quando ela tinha 14 anos, eu vou repetir, 14 anos apenas, começou a estourar uma guerra civil na Espanha. E por causa disso ela passou uma década inteira lutando contra o governo ditatorial e foi guerrilheira, tá? Pegando em arma e tudo para defender a democracia espanhola. Mas, quando ela tinha 25 anos de idade, ela passou a ser perseguida pelo governo e por isso ela saiu da Espanha. Ela se refugiou em Cuba e depois no México. E desde então, a Angelina ela fez amizade com outros espanhóis, né, que se refugiaram no México e acabou sendo indicada como atriz para alguns trabalhos. Aí a carreira dela realmente, deslanchou. Ela fez novelas de rádio, TV e filmes também com os maiores astros de cinema mexicano. E um deles era o Ramon Valdez, que é o Seu Madruga. E eles se tornaram melhores amigos por décadas, pra você ter noção. Foi o Dom Ramon que apresentou a Angelina pro Chespirito. E assim ela começou a trabalhar com eles e a vida dela realmente mudou pra sempre. Quando o Dom Ramon morreu em 1988, a Angelina ela ficou devastada e ela nunca superou isso. Ela continuou trabalhando na TV e no cinema até o fim da vida dela. O último filme da Angelina foi em 1990, chamado Bella Entre las Flores. Se eu não me engano, ele tem completo aqui no YouTube. A Angelina ela faleceu em 1994, cerca de um mês depois do Raul Padilha, que é o Jaiminho. Ela tinha 69 anos e infelizmente ela se foi por causa de um câncer no pulmão, né? Que é a mesma doença que levou o Ramon Valdez. Só que como um último desejo, a eterna Dona Clotilde pediu para que ela fosse enterrada ao lado do seu melhor amigo, que é o Seu Madruga. E assim foi feito. Nossa, que vontade de chorar. Enfim, galera, até hoje a Bruxa do 71 e o Madruguinha são vizinhos, né? Eles descansam a poucos centímetros de distância. Pra mim, isso sim que é amizade. Godines. Tem gente que não sabe dessa, mas calma, eu estou aqui pra isso. Bom, vamos lá, galera. O ator que fazia o Godines, ele se chama, na verdade, Horácio Gomes Bolaños, né? E ele era nada menos que o irmão mais novo do Roberto Bolaños, o Chaves. Antes de ser aquele aluno fundão da sala, né, do professor Girafales, o Horácio ele trabalhava como produtor e roteirista de televisão. E na verdade, o Horácio ele nunca sonhou em ser ator e a carreira artística dele começou realmente por um acaso. Ele começou primeiro fazendo algumas pequenas participações, sabe, alguns quadros de programas do Roberto Bolaños. Sabe aquela coisa do irmão chamar o outro porque, enfim, pra quebrar um galho? Pois é, talvez a mãe até tenha pedido, chama teu irmão, né? Mas enfim, acho que não rolou isso não. Bom, acabou que a coisa deu certo, né? É isso que importa. E o Horácio ele passou a pegar papéis cada vez maiores nos programas e filmes do Chespirito. E o Horácio ele ia conciliando assim a carreira de ator e produtor de TV. Até que em 1999, infelizmente, galera, ele faleceu repentinamente com um infarto. Seu Barriga. O Edgar Vivar, ele interpretava o Sr. Barriga e também o próprio filho dele, que era o Nhonho. Sabe aquela pessoa, muitos talentos? Enfim, é o caso do Edgar, galera. Ele é ator, comediante, dublador e pouca gente sabe, mas ele se formou em medicina. Eureka! Pois é, medicina, isso é bizarro, não é? Bom, mas ele exerceu aí a profissão de médico por
poucos anos. E já na mesma época ele já começou a se interessar por teatro. E ele ficou conciliando as duas carreiras por um tempo, né? Até que abandonou o jaleco e realmente decidiu seguir somente como ator. Sorte a nossa, né? Enfim, a história com o Chaves começou lá no início dos anos 70. O Roberto ele viu o Edgar num comercial e gostou dele. Nisso rolou aí o convite para ele se juntar aos programas de humor que ele escrevia. E para você ter uma noção, o Edgar Vivar, ele ficou no Chaves do início ao fim, tá bom? Só quando o programa realmente acabou de vez ali, em 1995, que o Edgar ele decidiu partir para outros projetos. Ele fez peças de teatro, né, filmes, novelas, dublagem, várias coisas. Ele também, galera, é um dos atores que se decidiu a ter o próprio circo, e ele seguiu fazendo turnês até 2002. Quando realmente o circo fechou. Como muitos de vocês devem saber, o Edgar, ele ainda tá na ativa, né? Ele participou de um filme de terror de 2007, chamado O Orfanato. Tá até na Netflix, se você tiver curiosidade, vai lá assistir. E ele tem um lance todo especial com o público brasileiro. Ele já fez várias visitas e participações iradas, né? Várias participações especiais aqui pelo Brasil. E em 2018, ele teve até um episódio, né, da sexta temporada do seriado Vai Que Cola. Outros dos seus últimos trabalhos foi o Dom Romero, né, na novela mexicana Citas Ciegas. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. E na CCXP de 2022 ele teve de novo no Brasil e entrou num assunto que eu imagino que ninguém queria ouvir, que é a aposentadoria. O Edgar contou que ele tá com um problema sério na perna e que dificulta muito ele andar, né? Mas hoje ele tá bem. E adivinha pra onde é que ele vai? Pra Imagine Land! Uhul! Então se você não comprou o seu ingresso pra Imagine Land e quer conhecer o seu barriga, o que você tá esperando? É em João Pessoa, do dia 28, 29 e 30 de julho. E eu vou estar lá também, tá? Bom, eu não sei você, mas eu vou conhecer o seu barriga. Se você quiser conhecer, pega o teu ingresso logo. Que ótimo! Chiquinha. E obviamente a gente não pode deixar de falar da Chiquinha, né? Que ela também tem um espaço enorme no coração dos fãs. Essa personagem, ela é interpretada pela atriz Maria Antonieta de las Nieves. Pô, esses nomes espanhóis estão chiques, né? Bom, enfim. E olha que engraçado, ela também fazia a própria bisavó dela, que é a Dona Neves. Mas, enfim, isso todo mundo sabe. O que muita gente não sabe é que a Maria Antonieta começou a atuar ainda criança. Com 11 anos, ela já estava fazendo várias novelas, o que eu acho irado. Ela entrou pro elenco dos programas do Chespirito em 1968. E ela tinha só 18 anos. E a estreia também foi naquele grande, famoso programa que eu já citei aqui, que é dos super gênios da Mesa Quadrada. E dali pra frente, galera, como todo o resto do elenco, ela foi se envolvendo em cada vez mais nos projetos ali do Chespirito, né? Chaves, Chapolin, os filmes do Chanfler, né? E, enfim, por aí vai. E quando Chaves acabou, ela foi fazer o próprio programa dela chamado de Aqui Está a Chiquinha. E também teve um filme solo, chamado Chiquinha em Apuros. Tá completo no YouTube também, se você tiver curiosidade. E foi mais ou menos nessa época aí que começou a grande confusão entre ela e o Roberto Bolanhos, né? Eles brigaram na justiça por muitos anos, né? Pelo registro de direitos autorais da personagem da Chiquinha, que até hoje permanece com ela. Nessa época, no final dos anos 90, o início dos anos 2000, o estresse com Roberto e Justiça era tanto que a Maria Antonieta acabou sofrendo um infarto. Mas ela saiu bem dessa. A Maria Antonieta também abriu um circo e fez muitas turnês, né, em vários países. E em 2015 ela lançou uma autobiografia chamada Era Uma Vez Uma Menina em Uma Vizinhança. A Maria Antonieta ela tá com 72 anos e ela tem passado a última década com vários problemas de saúde. Ela tem fibromialgia, né, diabetes, perda de audição, mas ela não parou de trabalhar, galera. Em 2021 ela entrou pro Guinness Book como atriz com maior tempo interpretando uma mesma personagem infantil. E até hoje a Maria Antonieta faz apresentações e dá entrevistas como Chiquinha. Ela também faz participações em filmes e séries, né? E até fez um vídeo promocional pra série Stranger Things. Você chegou a ver? Bom, galera, o que importa é que hoje em dia a Maria Antonieta ela segue ativa nas redes sociais e garante que a despedida da Chiquinha ainda vai demorar um pouco mais. Sim, pois é. Chaves. Obviamente eu sei que você estava esperando por ele, que é o gênio Roberto Gomes Bolanhos. Como que é possível não ser fã de tudo que ele criou, não é? O curioso, galera, é que ser ator e escritor nem estava nos planos do Roberto quando ele era realmente um jovem mancebo. Na verdade, ele se formou em engenharia mecânica, mas o sonho dele era ser jogador de futebol ou boxeador, como todo mundo, eu acho. Enfim, ele até tentou se aventurar na carreira esportiva, né? Mas como ele era baixinho e magrinho demais, ele partiu para outros rumos. O Roberto, ele começou a carreira dele ainda nos anos 50, numa agência publicitária na capital do México. E o engraçado é que ele viu uma vaga de produtor de TV no jornal, mas quando ele chegou lá para se candidatar a esse emprego, né, a fila tava enorme. E do outro lado tinha fila para redator. E como tinha muito menos gente nessa fila, ele foi lá tentar pegar essa vaga. Ele conseguiu o emprego e daí começou a desenvolver as habilidades de escrita criativa dele. E pra agência, pra redator de TV, foi um
pulo. Ele começou a escrever roteiros de comédia para uns outros atores aí que ficavam cada vez mais populares. Também começou a escrever roteiros de filmes e começou a atuar também. Mas no começo ele se dedicava muito mais a escrever do que a atuar. Foi aí, galera, que os roteiros dele começaram a se destacar e ele ganhou realmente o apelido de Pequeno Shakespeare. Ou seja, Chespirito. Isso. Nos anos 70, os programas dele começaram a fazer um sucesso absurdo. E o resto da história, você sabe. Super Gênios, Chaves, Chapolin e o programa Chespirito. Também vieram aí os filmes, né, que é Chanfle 1 e 2 e Charrito. E nos anos 90, quando o programa Chespirito chegou ao fim, ele escreveu novelas, escreveu e atuou em peças de teatro, livros, produziu a série animada do Chaves nos anos 2000. Pois é, ele seguiu trabalhando bastante com texto e nos palcos até. E chegou, pra você ter noção, até fazer live na internet. Né? Até que, infelizmente, a saúde do Chespirito começou a ficar bem delicada. E no final de 2014, o eterno Chespirito foi pro andar de cima. Ai, devido aí a uma parada cardíaca. Nossa, é horrível de falar isso. Bom, ele tinha 85 anos e descansou em casa, perto da família dele. Ai, meu Deus. Kiko, pra finalizar, claro, não poderia faltar o Bochechudo, né, interpretado pelo Carlos Villagrán. O Carlos começou a carreira dele com 23 anos de idade, que é o que eu tô agora. Ele começou como fotógrafo de jornal. E foi nessa época que, por acaso, ele começou a fazer teatro. E nesse comecinho, ele levava as duas carreiras. Até que ele atuou numa peça chamada de Loquibambia, né, onde ele interpretava um menino com bochechas grandes. Agora, você sabe quem tava na plateia? Roberto Bolanhos. E ele gostou muito do que viu. O Carlos, ele continuou trabalhando como fotógrafo e ator, e por isso que ele conseguiu criar um network muito bom. E uma coisa engraçada é que ele mesmo pediu para os produtores arrumarem umas pontinhas em programas de TV. Foi nessa época que ele conheceu o Rubem Aguirre. E assim ele se aproximou mais do Chespirito e finalmente foi convidado aí para entrar nos programas do Roberto Bolanhos em 1972. E aí, finalmente, ele abandonou de vez a fotografia e seguiu só como ator. Nos anos 90, ele fez também um programa chamado O Circo do Monsieur Cacheton, no Chile, né? Mas até hoje o Carlos Villagrán segue na carreira fazendo Kiko e outros papéis. Entre as participações mais especiais pra gente, em 2017 o Carlos ele teve no filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili. E pra você que ainda não viu esse filme, tá na Netflix. E depois o personagem Kiko se afastou dos palcos por 2 anos, mas em 2022 o Carlos ele decidiu voltar com ele. Em 2018 ele tinha sim anunciado uma aposentadoria, mas voltou atrás, e a gente ainda vai ter mais um pouquinho de Kiko por aí. As últimas apresentações como Kiko estão acontecendo no circo de Los Hermanos Caballero, nos Estados Unidos. E com isso, galera, o Carlos Villagrán tá com 79 anos e antes dele se aposentar, ele ainda quer escrever uma autobiografia. Ah, bom, então assim sim. Eu tive que deixar o Kiko por último, porque se eu deixasse o Chaves por último, eu com certeza ia chorar agora. Então, é por isso que eu escolhi deixar o Kiko por último, galera. Mas é isso, se inscreve no canal, porque me ajuda pra caramba. Eu acabei de dar um vídeo longo e doeu pra gravar isso aqui, sério, eu sofri. Obviamente eu dei pausa, né, o editor cortou, mas eu dei uma pompada. Acabei de criar essa palavra, pompada, nem sei se existe. Mas enfim, galera, se inscreve que me ajuda pra caraca. Por favor, clica também no botão de like se você curtiu esse vídeo. E já clica também no sininho, que quando o nosso próximo vídeo do Enerd sair, você vai ser notificado. Falando nisso, te vejo lá. Um beijo e fui.